Esse é o Tudo em 20 podcast, o UERJ Zona Oeste. De Campo Grande para o mundo, compartilhamos ciência do dia a dia em até 20 minutos. Eu sou Ana Nascimento, apresentadora da 4ª temporada. Vem aprender com a gente! O episódio de hoje, eu tô com uma convidada maravilhosa. Vem cá, você já ouviu dizer, tipo, isso aqui tem química, ou então isso aqui não tem química, então fica tranquilo, tá tudo de boa. Então, se tem química, será que é natural ou não é natural? Será que isso faz sentido? Porque se a gente olhar bem, tudo que tem ao nosso redor tem química, inclusive o que a gente chama de natural também. E hoje a gente vai falar de algo que tá quase em tudo, desde a garrafa de água, até mesmo nos produtos do cabelo também. Tudo tem polímeros. E hoje eu já vou fazer a apresentação da nossa convidada maravilhosa. Para essa conversa, nós convidamos uma pessoa super incrível, que ela é uma cientista que trabalha justamente com a química no dia a dia e com polímeros também. Ela é técnica universitária na área de ciências exatas e de engenharia também. E ela é especialista em materiais poliméricos, compostos sustentáveis, reciclagem de plásticos. Sim, nós stalkeamos bem o currículo dela, porque ela é muito fera no que ela faz, porque a pesquisa está desde os plásticos reciclados, né, até os materiais biodegradáveis, então isso vai conectando com a ciência do dia a dia, com a sustentabilidade também, tem química, e também tem a popularização da ciência, né, ou seja, eu sei que você transforma o improvável numa coisa que vai ser super útil, e é em conhecimento, é em inovação também. E a pessoa magnífica que está aqui do meu lado é a Mônica Cristina Celestino dos Santos. Agora com o sobrenome todo completo, para quem quiser também já dar uma olhadinha no Lattes dela, que realmente é maravilhoso. Muito obrigada, Mônica. Gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade, né, de mostrar um pouco, né, de desmistificar a química, o polímero, né, trazer essa conversa assim informal, né? Eu estou super feliz pelo convite. Obrigada. Vamos começar do começo, do jeito que a gente gosta aqui, nessa tradução mesmo. Que muita gente tem aquele receio de química, né, Mônica? Com medo, tipo, ai meu Deus, será que isso é muito difícil? Mas quando a gente vê que ele está presente no nosso dia a dia, que essa ciência está ali conosco, aí faz mais sentido, até mesmo quando a gente alonga as unhas também ali tem química. Quando nós vamos usar aquele produto no cabelo, tem química, na maquiagem, no nosso alimento, enfim. Mas traduz pra gente o que são polímeros, onde é que eles estão, porque parece que isso é coisa só de laboratório, parece que está muito distante da nossa realidade. Você pode contar pra gente? Polímeros são macromoléculas. E aí vamos entender o que é uma macromolécula. A macromolécula é como se fossem pecinhas iguais que se unem, né? Então, essa junção de várias peças, elas formam o polímero. Então, ela dá origem a materiais, a várias coisas, né? Mas o polímero mesmo é a junção de pecinhas pequenas formando uma cadeia muito grande, né? E aí chamam macromoléculas, mas isso é o polímero. E no nosso dia a dia, a gente encontra polímero em tudo. Tem os polímeros que são naturais e tem os polímeros que são sintéticos, né? Os naturais é o que é produzido pela natureza, pelo nosso corpo. Você acabou de falar, a unha, nosso cabelo tem polímero, né? Porque ele cresce. Então, são as moléculas do nosso corpo, ele tem polímeros que são produzidos por ele. O colágeno é um polímero, né? E a gente quando se fala assim, estou perdendo colágeno, estou perdendo a elasticidade da pele. Então, essa elasticidade é o polímero, né? O colágeno é que faz a pele mais firme com o passar dos anos, né? A gente vai produzindo menos colágeno, a pele vai ficando menos firme. A pele é uma coisa que ela estica, né? Ela encolhe, né? Porque a pele pode esticar, você ficou inchada, a pele esticou. Depois você desinchou, ela voltou para o normal. Você entende que isso daí é como se fosse uma bola de gás? Nossa, vida, aquela bexiga, né? Isso. Uhum. Então, é muito mais simples do que parece. Faz todo sentido, porque quando a gente começa a olhar agora,
Tipo aquele balão mesmo de festa de aniversário, que vai enchendo ou então ele vai encolhendo. Aí acaba que isso também tá na nossa pele. Porque, realmente, a visão que eu tinha é que polímeros, mesmo se ele fosse natural, se ele fosse sintético, né? Você até comentou que também nessa forma sintética tá na cadeira da nossa casa, naquela Tupperware, naquele pote de plástico, até mesmo naquele pote de margarina ali também tem essa parte mais sintética, mas esse natural também eu não conhecia. Fazendo isso para nossa rotina, para sua rotina também, conta pra gente como é que é o dia no laboratório, porque não é só química, tem física, tem biologia, tem várias outras áreas, é interdisciplinar, né? Então conta pra gente, Mônica, como é que vocês fazem? Então, eu trabalho no laboratório aqui da UERJ Zona Oeste, laboratório de materiais, né, processamento e síntese de materiais. É um laboratório de graduação, né, para alunos que estão se formando em engenharia, e aí não só engenharia de materiais, ciências biológicas, ciências da metalurgia, porque no laboratório a gente trabalha preparando, né, compósitos, novos materiais. A gente é muito focado na sustentabilidade. Então, o reaproveitamento de materiais que já existem, dando origem a outros materiais. Então, quando você... Aí, na área de biologia, a gente tenta puxar a parte ecológica do reaproveitamento, de diminuir o lixo nos aterros, né, dando origem a novos materiais. Na área de física, a gente deve ajustar novos compósitos, ver quanto ele resiste, né, quais são as propriedades que eles vão ter. Então, tudo isso a gente consegue aprender lá no laboratório. E a gente tem alguns projetos, né, que já estão em andamento, que são projetos de alunos que estão na parte de defesa de tese, de conclusão de curso, e tanto de graduação quanto de mestrado. E aí esses alunos fazem os projetos de reaproveitamento. A gente já teve o tijolo ecológico, que já foi patenteado pela faculdade, né, que foi mistura de polímeros com cimento, né, para diminuir a quantidade de pedra, né, em vez de brita usar polímero. Nossa, legal. Fazer ele totalmente de restos de garrafa PET, de tampinha, que aí ele é totalmente plástico. Compósitos misturando fibras naturais, pode ser de coco, pode ser de fibra de bananeira. Olha, é uma coisa assim, o Rio produz muita banana, e aí o que sobra da banana vira lixo. Alguma coisa vai para compostagem, né, pela própria manutenção da terra, para plantar, outras são descartadas. A gente entrou num projeto de pegar esses resíduos da banana e misturar ela e fazer compósitos. E aí a resistência, né, desse coisa, então, vira uma madeira prática. Olha, né? Só! E você fala assim, é madeira prática. A madeira plástica, ela é feita com resíduo de madeira, pode serra, né, plásticas de madeira, mas a gente pode fazer com outras fibras, que pode ser a fibra de coco, a fibra de sisal, a fibra de bananeira, que dão resistência. Então a gente está sempre pesquisando, aí chega alguém, eu tenho muita quantidade dessa fibra, vamos tentar fazer um compósito. E aí tenta fazer e dar aplicação para essa fibra. E uma coisa que eu achei mais bacana, né, até mesmo que a gente conversa antes também, da gente começar a gravar também, que a gente vai até mesmo entendendo como é que funciona tudo isso, pra gente trazer essa conversa para ficar ainda mais legal. A Mônica estava conversando com a gente, né, Mônica? Que, por exemplo, essa cadeira que eu tô sentada hoje, antes dela chegar desse tamanhão todo e ser desse material inteiro, ele era um composto menor. Então, no laboratório dá para você fazer essa testagem, né? Ó, por exemplo, olhando pro pote de plástico que tá em casa.
Então, para ele chegar ali, teve que ter um controle de qualidade para isso. Teve que saber o tempo de duração. Isso dá para fazer no laboratório também, né? Simulando tudo isso. Nossa, eu não tinha dimensão do quanto isso é incrível. Pode. O plástico, você tem que preparar, né, a mistura e depois testar. Porque quando chega no mercado, você escolhe um potinho. Você vai usar aquele pote, ele vem indicado ali, esse serve para o micro-ondas, esse não pode ir no micro-ondas, esse pode ser congelado, esse não pode. Então, justamente essas aplicações é feita no laboratório. Olha, então, quando se pensa num material, precisa se fazer primeiro os testes, para saber aonde eu vou usar esse material. Eu vou fazer um plástico que seja para usar somente dentro do freezer. Ele não serve para ir para o micro-ondas, de receber ondas de calor. Ainda falando de sustentabilidade também, né? Porque eu vi que tem muito isso no laboratório. Eu vi também que tem essa reciclagem dos plásticos sustentáveis, assim como você comentou antes. E eu estava presente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que teve aqui em Campo Grande, lá no Miésimo, né? Quase que eu errei. Isso mesmo. Obrigada. E eu vi que no laboratório de vocês fizeram pente, caderno. E isso tudo foi feito com plástico e PET, não é da garrafa PET? Aí conta pra gente como é que funciona. Então, essa oficina foi uma ideia, né, que a gente começou de reaproveitamento das tampinhas. Aí a gente tem uma campanha, né, que o nosso laboratório recebe tampinhas de garrafa, independente, pode ser tampinhas de garrafa de água, de refrigerante, de amaciante, né? Todas essas tampinhas a gente processa elas, a gente lava, né? Porque algumas pessoas já trazem lavadas, mas outras não, só junta. E aí a gente chega, lava elas e bota para secar e depois a gente moe, né? Tem um moinho e aí a gente moe essas tampas e temos moldes, né? Então a gente mandou fazer um molde de um pente e um de placa. E aí nesse a gente faz pentes, porque a ideia é o quê? É fazer um reaproveitamento com finalidade. Então você distribui esses pentes. E o pente ele tem a durabilidade, porque o plástico ele é resistente. Então a gente fez os pentes e distribuímos. E continuamos nessa proposta, né, de fazer oficinas. E o bloco, a gente também pega as tampinhas, moe elas, e aí você pode ter elas com cores diferentes, porque você pode juntar, separar as cores, tampinhas, né, cada uma de uma cor. Aí quando moer você tem uma cor só, ou pode misturar, então ela fica um arco-íris, que é aquela coisa bem bonita, e que é o pessoal, e fazer blocos. Você ensina o pessoal a reaproveitar e dar um destino. E quando tem algum evento, a gente distribui esses blocos. Então, os alunos ficam muito contentes em fazer, né, em aprender a fazer e saber que aquilo ali foi distribuído. Você tirou várias tampinhas que poderiam ir para o meio ambiente e ficar lá poluindo por mais de 100 anos, né, que é a durabilidade, e você botou para uso, né? Então, a nossa ideia sempre é fazer algumas coisas. Já estamos pensando em fazer, porque a gente está testando, fazer moldes para descanso de copo, quadros, outras finalidades. Ai, que legal. Porque a gente não pode, uma coisa que eu não comentei, o reciclado, ele não pode ser, ele tem algumas restrições de uso. Então, quando você recicla alguma coisa, uma tampinha de garrafa, você não pode botar ele como um prato para comida. É a questão de que o polímero, quando é para armazenar
e para você se alimentar como um copo, por exemplo, o seu copo, ele é um compósito, mas ele não foi usado um polímero reciclado. Ele foi uma mistura de uma fibra natural e um polímero virgem sintético, que ele vai degradar mais rápido. O reciclado totalmente é quando a gente recolhe, como as tampinhas que a gente recolhe, a gente higieniza, mas ela não vai servir para ser um copo. Ela pode servir como uma tampa, novamente, como uma bandeja, como um pente, que você não vai usar para ingerir alimento. Cada material utilizado, ele precisa ter uma finalidade específica, então precisa de um teste específico para isso. Isso. Nossa. Aí por isso que assim, os reciclados, ele pode virar uma cadeira, porque você não vai se alimentar com ele. E mais do que a gente ficar falando também, a gente vai mostrar essa ciência que foi feita no laboratório e agora fora do laboratório. Lembra que ela estava falando, aqueles compostos? Olha isso aqui, gente, coisa mais linda. E um bloco de notas feito de polímeros. Então foram com garrafa PET, né? Com tampinhas de garrafa PET. E tem várias coisas aqui. Tem descanso de copo. Tem os pentes que eu falei que eu tinha visto lá na Semana Nacional. Ó. Isso aqui é uma bandeja, né, que a gente fez. Também toda ela com tampinha de garrafa. Os pentes, né, você tem a tampinha de amaciante, aqui a tampinha de garrafa. E aí a gente seleciona, né, você pode ter ela totalmente colorida ou você separar por cor, né, e aí você consegue fazer pentes diferentes. Aí a gente distribui isso em eventos, né, para mostrar, quando tem visitas, eventos, a gente pega e distribui. Porque isso mesmo que é levar a ciência fora da universidade. Porque acaba que a gente... Ó, o molde. O molde, né, esse é um molde onde a gente pega a tampinha de garrafa moída e coloca ela aqui, dá calor e aí dá a forma do pentinho, né? De tudo, porque isso realmente faz mais sentido, seja para cientistas e não cientistas também, quando tem esse contato com a ciência, porque senão a gente acha que realmente é só para aquelas pessoas que estão dentro do laboratório, que é uma coisa que tem, obviamente tem sua complexidade, né, mas também tem a forma de entender essa complexidade também, de uma forma que faz muito mais sentido. Então, agora eu tô curiosa, como é que é trabalhar com essa oficina de estudantes, com pessoas que muitas vezes nunca ouviram falar de ciência, né? Ou então nunca tiveram um laboratório, tem medo de química, como é que eu acho super legal. Pelo menos todas as oficinas e minicursos que eu participei junto com os colegas lá do laboratório, os professores e outros técnicos, todo mundo saiu muito maravilhado, né? Porque quando você consegue criar alguma coisa, isso te deixa muito feliz. Então, eu ouvi uma professora dizer que era terapêutico moer tampa de garrafa, porque você vai jogando aquilo no moinho e vai vendo, aí quando sai aquele pó, aí você vem para a prensa, você joga aqui no molde, quando sai, ou você prensa e faz a plaquinha para fazer o bloco, e aí os alunos que fizeram, cada um fez o seu, e aí saiu de lá super feliz, porque falou assim, eu fiz o meu bloco, desde moer minha tampinha e chegar no produto final, né? Porque tudo que a gente faz, fala assim, fui eu que fiz. Então você fica muito mais orgulhoso, né? Então é gratificante participar dessas oficinas, ensinar, que aí a pessoa já tem uma outra visão. A gente sempre tenta jogar, olha, você está fazendo aquilo no laboratório, mas você consegue fazer isso em casa também. Aí nas oficinas a gente explica como você vai fazer isso em casa, né? Então, é uma coisa assim bem gratificante. Agora, para encerrar nossa conversa, que tá muito maneira, eu tô curiosa. Vamos fazer um bate-bola, sabe? Vamos começar pela primeira pergunta. Qual foi o polímero mais curioso que você já trabalhou, Mônica? O que me trouxe mais curiosidade foi quando eu recebi uma aluna que trabalhava com própolis. E aí
eu fui entender que o própolis é uma resina, né, produzida pela abelha, que é uma mistura de vegetais, né, dos vegetais de árvores e pólen que ela colhe e produz o própolis. E esse própolis, ele acabou, ele foi, né, o estudo era para fazer ele como um curativo, né, para ser usado como curativo. E aí o mais curioso era que a gente pensava que o própolis era só para usar como extrato na garganta. E descobri que é uma resina, né, uma resina que é natural, né, e que é um polímero. Então esse foi o mais curioso. Agora eu vou para a próxima pergunta. Me fala uma coisa assim do nosso dia a dia que as pessoas em geral não vão imaginar que é um polímero. No dia a dia, né, eu acho assim, pensando no nosso corpo, né, a questão do colágeno, a questão do cabelo, né, essas coisas a gente não imagina, porque você quando pensa polímero, você só pensa sintético, né, então cabelo, unha, o nosso corpo, né, que tem várias coisas que são, né, cadeias poliméricas. O próprio DNA do nosso corpo é uma cadeia polimérica. Então, eu acho que o mais curioso é isso. Agora, a última pergunta. O que você acha assim, que você queria que as pessoas conhecessem? Que acho que todo mundo deveria saber sobre a química. Tem uma coisa assim que você fala, tipo, queria que as pessoas química não é ruim. Que química é uma coisa que está no nosso... que faz a nossa vida, né? Você fala de química com tudo. Até no amor você diz que tem que ter química. Nossa, verdade. Né? Até no amor você não encarar a química como uma coisa ruim. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Porque a química tá em tudo, né? Tá no nosso dia a dia, no nosso respirar, até nas nossas interações você tem que ter química para fazer a coisa. Quer dizer que você precisa ter ligações, né, que você precisa interagir. Então, a química não é ruim, a química é uma coisa boa. No final das contas, entender química é entender o mundo, né? Então, e talvez o problema tenha sido porque ou a gente não conheceu a química do lado correto. Igual, por exemplo, tem aquela pessoa que a gente fica assim, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano. E a gente não deu a oportunidade de conhecer fulano e ciclano, sabe? Porque depende de como a química foi apresentada pra gente, né? E, Mônica, muito obrigada por aceitar o convite. Foi um prazer conversar com você, compartilhar a ciência do dia a dia, conhecer mais do seu trabalho. Eu tô encantada, quero levar tudo pra casa. Agora eu realmente aprendi sobre polímeros de uma forma diferente, né? Parabéns pelo seu trabalho, pelo que você tem feito na faculdade e aquilo que você também tem feito para além do laboratório, para além da faculdade também, que eu vi que você também compartilha, né, com suas oficinas, com eventos, então você conta e desperta essa curiosidade das pessoas que acaba que dá vontade de ser cientista também, né? Então convido as pessoas para conhecerem mais a ciência e conhecer mais esse impacto, como nós somos impactados pela ciência. Então, muito obrigada e que prazer de iniciar essa temporada com uma pessoa tão incrível como você. Obrigada por ser lisonjeada. Mas assim, eu trabalho há mais de 25 anos que eu já trabalho em laboratório, graduação. E assim, esse lidar com conhecimento, né, com alunos, com pessoas querendo aprender, isso é muito gostoso. E o dia a dia de um técnico de laboratório, a gente aprende, né? Cada dia a gente aprende, porque não é só a faculdade, você aprende com pessoas, né? Então, lidar, você desmistificar, né, algumas coisas que a pessoa já chega ali travado, eu não gosto disso, eu não sei lidar com isso, você mostrar e ele sair dali com outra visão, né, que é legal estudar, né, o porquê, quando você dá uma coisa palpável, a pessoa entende que, é legal estudar isso. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Não é você achar que está perdendo tempo só anotando coisa. Então, eu também gosto muito de vivenciar
essa experiência de lidar com pessoas, né, o tempo inteiro. Ai, arrasou! Novamente, obrigada e obrigado, curiosos, por ter ficado aqui nessa conversa com a gente. Um beijo!